O rei João da vez governava Mirabolia e foi eleito por aclamação, porque realizara um grande feito. Leu, contou e escreveu 1000 histórias em menos de um mês. Ler, escrever e contar histórias eram grandes virtudes para os miraboleses. Esse é um dos trechos do livro Mirabolese e a Rainha das Histórias, de Elô Bassichetti, professora e escritora conhecida aqui em Caxias do Sul e que acaba de lançar seu mais novo livro, digamos assim, com ilustrações de Vivi Pascoal. A Elô que nos brinda com a sua presença, mais um Café com Letras contigo, uma honra tê-la conosco. Igualmente, que bom estarmos aqui para bater um papo sobre o reino de Mirabolia. Reino de Mirabolia. Elô, gostaria de começar sobre a feitura da obra, digamos assim. Essa é uma das grandes características do Café com Letras e sempre nos agrada a nós, melhor dizendo, saber o outro lado do autor, porque eu, me preparando para o programa, sempre leio os livros, mas vocês trazem características que muitas vezes nem chamou a atenção de mim e tampouco lá de quem está nos acompanhando agora, que vai ler a obra ou que já leu. Então é o momento de o autor também explicitar alguns detalhes. Como é que se deu a feitura desse livro que começa chamando a atenção para o respeito às diferenças, mas demora um pouco a trazer isso à tona? Depois da metade em diante do livro, há uma aceleração e aí nós temos um esclarecimento maior sobre isso. Como é que foi o desenrolar dessa história para promover o suspense e ir passo a passo tentando prender o teu leitor, que vai variar, digamos assim, em muitas idades, né? O reino de Mirabolia, onde tudo pode acontecer. E começou a história, na verdade, com outro livro, que é o Mirabolese e a Chave dos Sonhos. E por conta de uma pergunta de uma criança, em uma das minhas visitas em escolas, fora aqui de Caxias até, há uns anos atrás, quando eu lancei o outro livro, ela me perguntou: Elô, por que este rei não tem uma mulher? Aí eu perguntei: tu acha que precisas? Sim, ele é sozinho. Eu disse: não, mas ele tem os seus súditos, ele tem um monte de pessoas ao seu redor. Ai, mas eu acho que ficaria tão legal se ele tivesse uma rainha do lado dele. Ah, então tá, eu vou pensar nisso. Um dia, quem sabe, nós teremos uma rainha para este rei. Me diga lá, qual é teu nome? Vitória. E esse nome ficou na minha cabeça durante muito tempo. E essa história, como os finais dos meus livros, a tentativa é sempre deixar um final aberto para que se complete a história pelo leitor, deu um mote também para desenvolver uma espécie de continuidade dessa história. Então, essa história é, na verdade, em homenagem também a essa Vitória, que é essa menina, que ela nem sabe, eu acho, mas que é o que acontece, né? O escritor, ele enxerga sempre uma razão ou, na realidade, muitas coisas para escrever as suas novas histórias. E o rei de Mirabolia, então, também não estava preocupado com essa busca, com essa procura, mas os seus súditos sim. E eles, então, sugeriram ao rei que ele encontrasse alguém. E ele disse: não, eu até posso me casar, mas eu gostaria que esse casamento não fosse um casamento coordenado, ou comandado, organizado por vocês. Eu gostaria de ter alguns critérios para que essas pessoas, essas candidatas fossem... A seleção. E aí ele, então... a condição era essa, de que elas tivessem, as candidatas, algo a ver também com ele. E, na verdade, o que era? Era a questão da leitura e da contação de histórias. Então, começou tudo aí, essa história, dessa ideia, né, de trazer da importância da leitura também, da palavra, da contação de histórias, e essa busca encontrar essa rainha, que na verdade ele não tinha tanto interesse em encontrar, e acabou que ele encontrou a pessoa dos sonhos dele, mas sem imaginar que fosse dessa forma. Então, eu acho que a história vai por essa linha. Vai por essa linha. Nós temos uma ode até em tom de hipérbole, né? Mais de 100 livros lidos, ou dezenas de livros em um mês, digamos assim, que seria praticamente um exagero. Mas há uma colocação de que, para a criança, é o seguinte: não necessariamente todos serão reis, mas para se chegar a algum lugar, precisará ler muito, ou pelo menos estudar
de certo modo, é mais ou menos por aí? Na verdade, a intenção é de colocar o livro com todo o movimento do livro, né, da leitura, da importância da leitura, para que tu também consiga conquistar esse reino, né? Na verdade, todos nós temos enxergamos além daquilo que a gente vê, se é oportunizado isso. Nessa questão da imaginação, de despertar o imaginário da criança. Então, para a criança não existe essa questão da quantidade, mas quando a gente brinca com o lúdico, com o que é real e o que existe em Mirabolia, as crianças se encontram nisso, porque elas têm a mente aberta, elas são um pouco diferentes do adulto que faz toda essa questão do juízo, esses julgamentos. O adulto normalmente é muito quadradinho, como a gente diz, está muito fechado, né? E a criança não, a criança viaja, e é por isso que a gente brinca com a palavra. E se torna provocativo. Nunca é demais falar, quando as crianças, adolescentes se interessam pela história, são capazes de devorar altos volumes que para até alguns adultos são difíceis. Por exemplo, Senhor dos Anéis, Harry Potter. Não é qualquer adulto que conseguiria fazer frente a uma criança ou um adolescente que devora aqueles volumes de 400, 500, 1000 páginas, né? E é importante isso, ela trabalha justamente com a fantasia, né? Ela brinca muito com isso. Quando ela escreve toda essa saga, né, do bruxo, quem diria que faria tanto sucesso? Ele foi recusado, os originais dela, por muitos editores. Que devem ter cortado quase a cabeça fora em função de ter negado esses originais que se tornaram um sucesso mundial. E quem a legitimou não foi a crítica, foram as crianças, né? Exatamente, os adolescentes também, né? E tem muitas crianças que as pessoas... elas colocam as crianças, às vezes, naquela condição de que essa leitura é muito extensa para a tua faixa etária, né? Ou o negócio, o livrinho, né? Não é o livro, tem que ser livrinho. E eles leem vorazmente, né? Então, isso é importante. Quando a literatura interessa, quando ela é uma boa literatura, não tem idade. O texto que flui, quando ele pega, fisga o leitor, não importa o número de páginas, a gente mesmo. Quando a gente pega um tipo de livro que a gente curte, a gente não quer parar, né? Olha só, vamos dar um destaque para as ilustrações da Vivi Pascoal. Aqui já eu vou pedir que a nossa equipe pegue e tente focar o melhor possível, porque os traços aqui estão de fundo, mas a letra se destaca. Ó, Rei João procura a rainha. Informações no site, tem um site aqui também. É o João da Vez, então é o joãoquercasar.com, enfim, tem aqui o site, não sei se o pessoal já conseguiu pegar. Ali. E por aí afora, aqui temos o castelo. Tem uma parte que eu acho bem interessante, que há aqui na reta final do livro, há um jogo de exclamação, aqui ó, essa página, ou seja, aquele tom de surpresa em que a interjeição é utilizada de página inteira com fundo amarelo. E aí eu gostaria da tua observação aqui. O material do livro, das páginas em si, com esse jogo de amarelos, e é um tom explorado quase que a exaustão no decorrer do livro, ele dá um tom agressivo na hora de quem vai observar realmente. E a história, ela tem uma quantidade razoável de texto, sempre em letra azul. As letras são grandes, mas quase que a página inteira ocupada ou por ilustração ou pelo texto. Como é que foi o objetivo gráfico do livro nesse sentido? A diagramação foi muito bem explorada pela Camila Cornucci, da Modelo de Nuvem, pelo Marco Menezes também, que fizeram esse trabalho. Justamente as cores, elas têm tudo a ver com o universo infantil. Retomando pontos da história, e aí nós chegamos sempre naquela... qual que é o seu sentido da história? Para onde o livro nos leva? E de fato ele traz dois pontos interessantes. O aspecto, e aí é difícil, vão ter que ter um certo cuidado para não entregar todos os pontos do livro, mas enfim, o livro ele vai caminhando no sentido de chamar a atenção para a importância, muitas vezes a escolha da adoção, muitas vezes
não só aquela preferência de se ter o filho, mas também dar uma atenção especial à relevância, à necessidade do nosso contexto social de que casais adotem, e o aspecto de que uma mulher de destaque possa ser negra. Isso já é uma realidade em muitos cenários, novelas, moda, no esporte, mas o racismo existe, ele tem que ser chamado a atenção e nunca é demais destacar o papel da mulher negra. Então são 2 pontos que tu ficas, digamos assim, num tom circular, preparando o enredo de que em Mirabolia a respeito às diferenças e uma ênfase ao princípio de igualdade, mas que isso se desdobra na reta final da história, e são esses 2 pontos, o princípio da adoção e o destaque à mulher negra. A questão é bem essa, né? Nós vivemos um mundo de diversidades e as pessoas de respeito mútuo que deveria ser, né? Respeitar a diferença. Na verdade, é tratado com esse tema com muita sutileza, e no final é que a gente descobre o porquê da escolha, né? Por que ele escolhe. Ele não se liga, né, no que a própria sociedade, na época, qualquer reinado, era o rei que determinava as suas escolhas, determinava várias situações enquanto a questão de machismo, e ele acatou as condições dessa candidata, a rainha, ela que estabeleceu as condições. Ele estabeleceu para os seus amigos da corte, mas quem definiu a escolha foi justamente ela com os seus critérios. Ele até tinha dito, mas ela disse, eu aceito, mas com a seguinte condição. Então, essa também é um chamamento também para essa questão dessa palavra que hoje está tão em moda, né, do empoderamento da mulher, né? Então, em tempos em que a gente nunca imaginava que no reino de Mirabolia, né, tudo pode acontecer, mas as pessoas fizeram, a exclamação foi essa, porque ela realmente não era digamos assim, aquela que tinha toda a perfeição, toda aquela questão de ser toda vestida conforme todo mundo se vestia na época. Ela que bordou o seu vestido, ela que conseguiu confeccionar a sua roupa, ela tinha esse diferencial. E isso é que encantou o rei. Então, essa é uma coisa bem forte no livro, né? Chamar não para a aparência, chamar para a beleza no todo, né? Somente. Então, ela realmente, por aquilo que existia no reino, ela não seria escolhida, mas ela foi justamente escolhida por ser a diferente. Agora, esse princípio da adoção, embora seja tratado de uma forma sutil no livro, com uma ideia de conscientizar o público leitor, vamos tentar imaginar isso na prática. Isso criaria um tabu fantástico, porque o princípio dos reinados, e aí nós temos lá sempre a corte real inglesa, que chama a atenção do noticiário internacional. Imagina um filho que não é gerado, que ele é adotado. Quebraria toda a lógica de sequência, né, dos reinados, que sempre pressupõe ou uma princesa ou um príncipe primogênito, né? Aquela história assim bem complicada, né? Mas nesse caso... É uma provocação interessantíssima. E na verdade é a solução, né? É a solução, porque um mundo que respeitasse essa lógica de tu não seguir a questão sanguínea, né? Quem disse que isso é o que pode definir uma sociedade? Na verdade, os filhos que não são, né, desse casal provavelmente farão um reinado melhor, né, superior a esses pais. Claro, né? claro. Então, isso que é importante, as pessoas... Talvez, né? Não se sabe, porque a resposta vai virar dos leitores e não do autor. A gente escreve a história. Na verdade, quem vai dar a resposta são os leitores. Pode ser que eles nem percebam isso, né? É que esses reinados devem seguir uma perspectiva doutrinária, e seguem, né, muito conservadora. Agora, seria uma provocação interessantíssima. Daqui a pouco nós sabemos de um reinado que resolveu adotar uma criança em vez de gerar pelo método tradicional. Mas para te ver que numa situação que tu disseste na construção do livro, eu mostrei algumas ilustrações do boneco para uma pessoa, para um adulto, e a primeira coisa que ela disse foi assim, nossa...
quando ela viu quem ele tinha escolhido. A cara de espanto e de, né, nossa. E eu disse, por que nossa? Não, porque eu esperava um outro tipo de princesa que se tornaria da outra escolha. Então, as pessoas têm aquilo já marcado como tem que ser daquele... Sim, mas daí escrever mais do mesmo também não se justifica, né? Olha só, Elô, nós temos um quadro aqui no Café com Letras que sempre são as dicas do autor. Nós passamos um pouco da metade do programa já. Vamos chamar a vinheta. Roda aí. Então, nas dicas do autor, Elô Bassichetti, nossa convidada desta semana, aqui com o livro Mirabolesa e a Rainha das Histórias. Nós vamos dar uma pausa na abordagem da obra principal, que é tema desta edição, para a Elô compartilhar dicas, autores, que ela entenda por bem que nós, aqui a comunidade leitora e que está nos acompanhando em casa, deva atentar também. Embora o livro aqui, Mirabolesa e a Rainha das Histórias, quando está tratando do repertório de leituras do próprio rei aqui, da história, o rei João da vez, cita alguns autores estrangeiros e, com a perspectiva mais local, Monteiro Lobato e Simões Lopes Neto. Simões Lopes Neto, gaúcho, Monteiro Lobato, perspectiva mais nacional. Mas, enfim, também há uma provocação aqui a títulos e autores para que as crianças já comecem a ler. Mas extrapolando o teu livro, agora as tuas dicas como escritora mesmo. Eu estou lendo e indico A Filha Perdida, de Helena Ferrante. Está me agradando muito a leitura, estou quase no capítulo final, muito interessante. E assim, eu sempre volto a indicar as leituras da poesia de Mário Quintana, porque é óbvio que, como eu gosto muito de poesia, eu sempre indico Mário Quintana, mas Bartolomeu Campos de Queiroz, Ciganos, é um livro que já faz algum tempo que foi lançado, enfim, né? Mas é um livro muito interessante, muito poético, e também Foi Assim, que é também do Bartolomeu. Então, para vocês, essas dicas de leitura que sempre são bem-vindas por conta de toda a poesia, de todo um texto profundo, e que muitas pessoas classificam como somente um texto para crianças, e a gente sabe que não existe, na minha opinião, não existe literatura definida por segmentos. Para mim, se é uma boa literatura, pode ser lida tanto para crianças como para adultos, como por adultos, que está bem. Então é isso, minhas dicas de hoje são essas. Eu estou aqui folheando o livro e principalmente nessas partes em que tu citas esses autores aos quais eu fiz menção, como por exemplo o Simões Lopes Neto e Monteiro Lobato e outros. Por que dessas escolhas, por que daqueles títulos de obras que estão aqui presentes no livro? É para buscar justamente essa questão de contextualizar, né? De fazer na verdade, o intertexto ele está presente, né, nesse texto, porque busca essa afinidade com os clássicos. Porque, na verdade, para ser leitora, como a gente havia comentado, não basta tu ler a quantidade de livros, mas o que fazer com esse texto, na verdade. E quando a gente também coloca os clássicos e chama a atenção da gurizada e dos adultos, né, por que não? A gente também está trazendo essa contribuição para que a literatura infanto-juvenil fique cada vez mais rica, que ela não esqueça dos seus mestres. A gente estava falando também de Machado de Assis antes aqui. Na verdade, temos uma riqueza infinita de autores no Rio Grande do Sul e muitas das crianças, o adolescente ainda conhece, o adulto talvez um pouco mais em função até do estudo, quando tu chega numa determinada faixa etária, numa determinada série, né, de estudos, tu sempre vai te deparar com esse tipo de texto, mas a criança nessa faixa etária normalmente nunca ouviu falar de Simões Lopes Neto, então também é uma tentativa de puxar eles para a questão dos mitos e lendas do Rio Grande do Sul, que é bem importante. A Elô faz menção aí às conversas que nós temos, que infelizmente nem tudo vai ao ar. Quando nós estamos aqui nos preparando para a gravação, nós já conversamos sobre como é que vai ser a entrevista. E aí, como há uma provocação no livro da hipérbole, daquela quantidade enorme de livros, eu lembrava lá do meu orientador de bolsa de iniciação científica quando eu era estudante de jornalismo da PUC em Porto Alegre, o professor Antônio Hoffel. Ele dizia: Fábio, tu podes ler muitos livros, mas
além de ler muitos livros, também tens que saber o que fazer com eles, porque senão a leitura, digamos assim, não terá um sentido muito prático. E era mais ou menos nessa linha que íamos. E aí eu conversava, e aqui no decorrer da entrevista, Elô, nós também comentamos muito sobre o teu processo de escrita. E aí eu falava contigo o seguinte, Elô, em dados momentos parece que algumas informações, ou elas são repetidas, ou elas são reforçadas de alguma outra forma. E aí tu disseste, bom, Fábio, só que tem um detalhe, o livro não é especificamente só para ser lido e pronto, ele precisa também da perspectiva de quem vai usá-lo como um instrumento de contação de histórias. Então, algumas informações precisam ser abertas e mais detalhadas. Como é que funciona essa ideia de quem vai escrever para um outro que pretende reaproveitar o livro ou reutilizá-lo, melhor dizendo, desculpa, contando histórias para outros? Na verdade, a contação de histórias, ela requer um tipo de texto mais detalhado, até para tu criar o cenário. Quando tu contas um livro que é muito, o texto é muito objetivo, digamos assim, sem o detalhamento, ele não é muito rico para ser contado. E o contador de histórias o material, justamente para o contador de histórias, é o detalhamento dos cenários, o que havia nesse reino, como eram as flores, como eram os jardins, como eram os dias em Mirabolia. Se tu não der esses elementos, aí ele pode sim criar os elementos através do subtexto. Mas acontece que, nesse caso, para tu dar o detalhamento para o contador de histórias, propositalmente, estendi um pouco mais essas características do texto para que o contador se divertisse um pouco mais e tivesse mais material para isso. Né? Claro, porque aí a compreensão da história de um público-alvo já não é mais o leitor, ele está ouvindo, né? Ele vai ter que compreender o teu livro a partir da oralidade de um contador, né? É mais ou menos por aí, né? E aí esses textos, quando eles têm esse detalhamento, justamente que oferecem esse subsídio de contar a história com esse cenário. Quanto mais a gente tem detalhamento, o texto mais rico é para ser contado. A gente coloca isso também nas oficinas de mediação de leitura. Quando as escolas escolhem os seus acervos, é importante ter cuidado com os livros. Mesmo os clássicos, muitas vezes eles vêm com um resumo. Na verdade, descaracteriza totalmente o texto. E quando a gente abre aqueles livros que são fininhos e que tem muita imagem, que não seja bacana termos as imagens, mas muitas vezes os clássicos, eles perdem toda a sua identidade, porque para baratear o custo de produção, comercializar, eles fazem um texto descaracterizado totalmente no detalhamento. E isso empobrece o texto, não dá subsídio até para tu identificar esse texto como sendo o texto original. Então, isso é importante também deixar claro que existe uma intenção comercial, muitas vezes, para tirar muitos elementos desses textos que aparentemente pode dizer, mas é muito texto. Não, é importante ter esse muito texto para que tu consiga criar todos esses cenários e enriquecer a leitura. Eu vou te ser sincero, como jornalista, eu tendo a concordar contigo na perspectiva do texto, do detalhamento, de valorizar a informação. Mas muitos escritores vão dizer o seguinte, às vezes texto demais também não é legal. Não, quando tu disseste claro. Aí do muito texto, num tom mais crítico. Como ter o equilíbrio? Porque assim, tu vens de vários livros. E comparando teus próprios livros, até aqui no Café com Letras, eu lembro que eu acho que há uns 2, 3 anos em uma feira de livro, aqui de Caxias do Sul, nós fizemos sobre o livro Os Filhos de Seição, não Sim. era? Ali é um livro que tem bem menos texto se comparado com esse, e ele é um pouco mais objetivo na escrita e as ilustrações dizem mais do que se nós formos comparar com a proposta desse livro aqui. Como que se faz esse equilíbrio quando tu estás lá idealizando, compondo o texto e tal? Como é que funciona isso? É que, na verdade, o Filhos de Seição tem muito de poema narrativo. Isso, então, como é um cantigas poema, de roda, aquela história. Como é um poema, normalmente o poema requer menos
essa questão da economia de palavras, Isso. né? A gente busca essa lapidação. Aqui já é algo mais proseado. Aqui é uma prosa, na verdade. Ele tem, não é que ele não tenha, busquei, né, a poesia também, mas na verdade o que mais, como eu te falei, ele é um texto narrativo, ele conta uma história de uma forma diferente, e tem totalmente, o estilo é totalmente diferente do Filhos de Seição, que ele é contado em forma de versos, e aí a gente brinca com a palavra de uma outra forma, como também o Martim Tatubaldo de Jardim, que também tem bem pouco texto, e na verdade também eu trabalho com a palavra de uma outra forma, trabalho com as rimas, com a sonoridade. Aqui, então, eu busco de uma outra forma essa contação de história, mas nem por isso o texto não é carregado também de poesia. E que proveito tu achas que daqui a pouco o leitor pode tirar disso? Porque nós estamos aqui fazendo uma discussão e eu acho muito legal porque, como jornalista, nós ficamos ali, tem a leitura, nós vivemos disso, né? Eu posso não produzir literatura, mas todo dia eu tenho que escrever alguma coisa. Sim. Ou ler, enfim. E daqui a pouco o leitor chegar mais avisado para isso também. Olha, se eu vou ler o livro da Elô, Os Filhos de Seição, é um tom mais de cantiga de roda, eu tenho que atentar bem para o que tem em cada palavrinha dos versos, daqui a pouco comparar com a ilustração. Aí depois eu deparo com Mirabolês e a Rainha das Histórias. Opa, aqui tem uma prosa, a quantidade de texto é maior, a proposta é outra. É legal o leitor estar avisado um pouco, até para não cair nesse preconceito vago. Ah, mas tem muito texto. Ah, mas por que não escreveu tanto nesse aqui? Aí... E acontece, muitas vezes até se afastam da leitura por causa disso, né? É importante o papel dos mediadores de leitura. E entra esse elemento-chave, né, digamos assim, da mediação de leitura, muitas vezes é fundamental para que aqueles leitores que estão numa outra faixa etária, muitas vezes ainda não dominam totalmente a escrita e a leitura e a escrita, que eles têm essa interferência, digamos assim, de um mediador. Mas nesse caso, eu acredito que não, porque a gurizada, depois tu pode ver que a diagramação e a própria escolha da fonte foi de letra palito, que a gente chama já para facilitar a leitura dos pequenos. Então, me parece que não é o caso. Mas é sempre importante haver esse trabalho de mediação de leitura, porque os projetos hoje desenvolvidos nas escolas, e a gente vê isso muito fortemente, os professores eles fazem um trabalho muito bacana, eles têm feito projetos de leitura maravilhosos, eu ando pelas escolas e não canso de elogiar o trabalho do professor e valorizo muito o professor e da importância desse professor chamar a atenção muitas vezes para o tipo de ilustração, sentir, né, explorar a parte do livro na parte sensorial, né, e não só tratar o livro como um objeto. Vamos explorar sensorialmente esse livro. Sim, o tato, o cheiro. Até a boca, né? Tem os bebezinhos, tem os livros para os bebês, então isso é muito, muito bacana. Então eu acho que eu, assim como escritora, agradeço sempre muito os professores, os mediadores de leitura, por conta de todo esse trabalho que eles fazem de exploração sensorial do livro e outros trabalhos que são desenvolvidos em torno da questão da leitura crítica, de puxar a leitura para esses universos que não fiquem só... terminou a leitura, né, a história, e aí? O que pode acontecer daqui por diante? Né? Se o final é aberto... Vamos ver, será que eles vão ter outros filhos? Será que vão ser só esses, né? Será que eles vão ter filhos deles mesmo? Então, isso é importante também, deixar o final aberto para que não fique aquela coisa assim de que nós dominamos, né? Tudo. Eu acho que o leitor... Quando entrevistado é bom, o tempo flui muito bem e, como sempre, mais um livro teu se tornou uma provocação também para tu falares tão bem desse ambiente da mediação, da contação de histórias, que é muito legal e é por isso que eu te provoco também, porque muitos que não conhecem também podem se apropriar melhor. Temos aí poucos segundos, eu estou olhando aqui para cima no nosso reloginho. Tu não tens muito o que dizer a não ser tchau. Então, muito obrigado pela tua presença novamente. Muito obrigada, eu agradeço sempre vocês, muito obrigada. E bem-vindos ao Reino de Mirabolia. Valeu novamente. Acabamos de conversar, então, com a escritora Elô Bassichetti, que nos brindou com a obra Mirabolês e a Rainha das Histórias. Fica essa dica de leitura, então, do Café com Letras desta semana. Obrigado pela audiência. Até nos próximos vídeos.